Olá pessoal, tudo bem? É com muita satisfação que eu, Isabela Moraes, professora de língua portuguesa, estou aqui novamente para refletir sobre alguns aspectos interessantes da língua. Antes de detalhar o conteúdo desta nossa segunda videoaula, eu gostaria de chamar a atenção de todos sobre um aspecto importante no ensino-aprendizagem do português. A língua portuguesa, como qualquer outra, só se aprende na prática. Não adianta estudar muitas e muitas regras gramaticais, decorar macetes, se você, como falante e escritor, não colocar tudo isso em prática. Uma dica que eu dou para os alunos é que no dia a dia seja feito um policiamento linguístico. Eu faço isso todos os dias. O que seria? Policiar a sua fala e observar a fala dos outros. Prestar atenção em suas construções linguísticas. Refazer seus enunciados quando perceber alguma inadequação. Por exemplo, quem nunca se pegou dizendo sobre uma amiga, eu vi ela na rua ontem? Mesmo sabendo que em uma construção mais formal, o adequado seria eu a vi na rua ontem. O que fazer diante disso? Se envergonhar? Não. Apenas se policiar e se corrigir de forma natural. Se você disse, eu vi ela na rua, apenas se corrija com naturalidade. Eu a vi mesmo. Mas nós não estudamos que há uma diferença entre língua formal e informal? As duas são usadas em contextos diferentes? Sim, é verdade. Mas se pararmos para pensar, a língua coloquial, informal, é muito mais espontânea e usamos com naturalidade. Já a língua formal, culta, não. Para aprendermos de verdade, temos que policiar a nossa fala constantemente, até que vire algo natural e possamos transitar entre o formal e o informal livremente. Isso vale para a escrita também. No caso da escrita, é preciso policiamento, observar os nossos textos e os textos dos outros. Podemos consultar dicionários e gramáticas para aprimorar nossas habilidades de produção de texto sempre que aparecer uma dúvida ortográfica ou gramatical. E hoje, com a facilidade de acesso à internet, corretores de texto no próprio celular, só escreve errado quem tem preguiça de consultar. Faça isso, vale a pena. Com o tempo, você, caro aluno, se tornará competente no uso da língua portuguesa. Agora, vamos ao conteúdo da nossa videoaula. Papel e caneta na mão. Qualquer dúvida, anotem e façam as perguntas posteriormente por meio do Fórum Tira Dúvidas. Neste encontro, estudaremos o emprego dos pronomes. Na primeira parte, estudaremos os pronomes pessoais e algumas de suas particularidades. Na segunda parte, revisaremos os pronomes de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinido, interrogativos e relativos. Primeiro, precisamos saber o que são pronomes. Classe de palavras que substitui ou acompanha nomes. Vejam. São chamados de pronomes substantivos os que substituem o nome. Alguém disse a verdade a ele. Alguém disse a verdade a ele. O pronome alguém pode substituir um nome. João, por exemplo. E da mesma forma, o pronome ele poderia substituir Pedro. Alguém disse a verdade a ele. João disse a verdade a Pedro. Outro exemplo. Você prefere ir de ônibus ou metrô? O pronome você substitui o interlocutor da minha fala. Se fosse João, eu poderia dizer chamando João, vírgula, prefere ir de ônibus ou metrô? Assim, nestes exemplos, alguém, ele e você são pronomes que substituem nomes. Vamos a outros exemplos. São chamados de pronomes adjetivos os pronomes que acompanham o nome. Exemplos: meus amigos são somente aqueles colegas. São quaisquer amigos? Não, são meus amigos. São aqueles colegas.
Eu acrescento aqui o indicativo de posse, meus amigos. São colegas, mas aqueles colegas em específico que eu estou mostrando, apontando. Outro exemplo, qualquer indivíduo tem direito à saúde e à educação. Neste caso, o pronome qualquer acompanha o substantivo indivíduo, acrescentando a ideia de indefinição, qualquer indivíduo. Nestes exemplos, meus, aqueles e qualquer são pronomes que acompanham os nomes. Compreenderam? Os pronomes substantivos substituem os nomes e os pronomes adjetivos acompanham os nomes. Agora, nós analisaremos algumas particularidades no emprego dos pronomes pessoais. Primeiramente, veja o quadro dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso, no singular e no plural. A primeira pessoa, eu ou nós, a pessoa que fala, o locutor. A segunda pessoa, tu e vós, a pessoa com quem se fala, o interlocutor. A terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, se refere à pessoa ou ao assunto sobre o que se fala, o referente. Os pronomes pessoais se dividem ainda em retos e oblíquos. Os pronomes retos exercem função de sujeito e predicativo, e os pronomes oblíquos exercem a função de complementos. Há de se observar que existe uma correspondência entre os pronomes e as pessoas do discurso. Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, ela, o, a, lhe, se, si, ele, ela, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, vós, convosco. Eles, elas, os, as, lhes, se, si, eles, elas, consigo. Vamos então analisar o emprego dos pronomes pessoais em frases? Eu entreguei o cartão a ele. Ela viaja hoje conosco. Eu e ela são pronomes do caso reto, exercem a função de sujeito. Quem entregou o cartão a ele? Eu. Quem viaja hoje conosco? Ela. Lembrem-se que o sujeito nunca pode vir preposicionado. Já os pronomes ele e conosco são pronomes oblíquos tônicos e exercem a função de complemento. Nesse caso, podem vir preposicionados. Eu entreguei o cartão a quem? A ele. Ela viaja hoje com quem? Conosco. Tem uma estrutura da língua relacionada ao emprego dos pronomes pessoais que costuma causar dúvidas sobre o uso das formas retas e oblíquas. Vocês certamente já ouviram muitas pessoas dizerem algo como: ele pediu para mim fazer uma cópia do material. Não deu para mim estudar hoje. Este livro é para mim ler? É para mim ler? O pronome pessoal de primeira pessoa, nesses casos o mim, desempenha uma função de sujeito dos verbos do infinitivo fazer, estudar e ler. Não deu para quem fazer uma cópia do material. Não deu para quem estudar hoje. Este livro é para quem ler. A resposta nessas frases é mim. Mas mim é pronome oblíquo e não pode exercer a função de sujeito. Há até uma brincadeirinha de mau gosto que carrega um pouco de preconceito linguístico quando as pessoas falam mim não faz nada, mim é índio, mim é preguiçoso. Na realidade, essa brincadeirinha é uma tentativa de mostrar que o pronome oblíquo mim não pode exercer a função de sujeito de verbos no infinitivo. Lógico que de acordo com as regras da norma culta, a língua padrão. Vamos analisar algumas frases para fixar essa regra. O uso do mim pode indicar uma opinião própria, como na frase: para mim, essa tarefa não é fácil. Da mesma forma, é correto o uso do mim em final de frases, também com posicionamentos. Aquela tarefa não é fácil para mim. No entanto, ao surgir um verbo no infinitivo, não podemos usar o pronome mim como sujeito deste verbo, e o correto será eu.
Mas, por influência dessas duas formas corretas que mostrei nas frases, para mim essa tarefa não é fácil e aquela tarefa não é fácil para mim, acabou surgindo no contexto familiar, informal, uma forma mais solta e descontraída, usada normalmente em situações coloquiais. Aquela tarefa não é fácil para mim realizar. Contrariando o padrão culto, em que mim não pode exercer função de sujeito. No lugar do mim, deve-se usar eu. Esse é mais um exemplo de uso da língua que precisa de policiamento, pois diante do uso formal, culto e, sobretudo, na modalidade escrita, em lugares e situações em que nos é cobrado tal conhecimento, devemos usar o pronome reto eu antes de verbos no infinitivo. Vejam mais exemplos. Observem que nessas frases o pronome eu foi empregado antes de verbos no infinitivo. O guarda pediu para eu retirar o veículo. Para eu retirar. Preciso de férias para eu descansar. Ele disse para eu ficar. Preciso de estudar mais para eu não errar na prova. Lembram-se dos verbos no infinitivo? Aqueles que indicam a forma nominal do verbo de primeira conjugação, verbos terminados em AR, de segunda conjugação, terminados em ER e OR, e de terceira conjugação, terminados em IR. Então, usa-se o pronome eu antes de verbos no infinitivo, AR, ER, OR, IR. Agora, para fixar tudo isso, mais exemplos do emprego do mim. Normalmente, o mim é empregado em final de frases, mas mesmo quando aparece em outras partes da frase, é possível perceber que o mim não é o executor da ação. Ele é sempre o complemento, o termo que recebe a ação. Isso já foi entregue para mim. Para mim, isso é um fato consumado. Não deixarei tirarem isso de mim. Por mim, seriam todos condenados. Vinde a mim todas as criancinhas. Quando surgir dúvidas quanto ao emprego do mim no início ou no meio da frase, é só inverter a ordem para perceber que o mim não está executando a ação determinada pelo verbo. Para mim, resolver estes problemas é coisa simples. Resolver estes problemas é coisa simples para mim. Aqui poderíamos pensar que tem um verbo no infinitivo, resolver. Mas olhem a vírgula separando um termo do outro. E se invertermos a ordem, olha como é que fica. Resolver estes problemas é coisa simples para mim. Então, pessoal, compreenderam? O que fazer com essas regrinhas? Praticar muito, tanto na fala quanto na escrita, e policiamento linguístico. Agora, vamos refletir sobre alguns aspectos da colocação pronominal e o uso de pronomes pessoais oblíquos como complementos verbais. Reforçando o que já foi dito, os pronomes pessoais oblíquos, a exemplo do mim, não exercem a função de sujeito, e sim a função de complementos verbais. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, funcionam como objeto direto dos verbos. Já os pronomes oblíquos, lhe, lhes, exercem a função de objeto indireto. Os pronomes oblíquos, me, te, si, nos, vos, podem funcionar como objetos diretos ou indiretos, dependendo da predicação do verbo. Vou exemplificar separadamente o emprego de cada grupo desses pronomes oblíquos, mas é preciso recordar a definição de complementos verbais, objetos diretos e indiretos. São complementos que podem vir preposicionados ou não,
Ou seja, às vezes os verbos não têm sentido em si mesmos. É preciso de um complemento, uma palavra a mais para completar-lhe o sentido. Para facilitar, há uma regra prática: substituir o pronome por uma expressão masculina. Menino, por exemplo. Se não aparecer preposição obrigatória e a resposta for o menino, temos um objeto direto. Mas, se aparecer preposição obrigatória e a resposta for ao menino, ao preposição a mais artigo o, estamos diante de um objeto indireto. Vamos às análises? Deixei-o sair um pouco. Deixei sair quem? O menino. Objeto direto. Concedemos-lhes um desconto especial. Concedemos um desconto a quem? Ao menino. Objeto indireto. Assim, o é um objeto direto, o pronome oblíquo o é sempre um objeto direto, já o pronome lhe, um objeto indireto. Agora, o pronome me pode exercer tanto a função de objeto direto como objeto indireto. Depende do verbo e se ele pede ou não preposição. Todos me conhecem pelo apelido. Todos conhecem quem? O menino. Nesse caso, temos um objeto direto. Sem preposição. João me telefonou. João telefonou a quem? João telefonou a quem? A mim. João telefonou ao menino. Com preposição, temos aqui um objeto indireto. Observem que os pronomes sofrem algumas alterações ao se unirem aos verbos. Vejam. As formas verbais terminadas em RSZ, ao unirem-se aos pronomes oblíquos o, a, os, as, perdem essas terminações RSZ e os pronomes se transformam em lo, lá, los, las. Vejam os exemplos. Decidiu esperar o aluno mais um pouco. Decidiu esperar quem? O aluno. Decidiu esperá-lo mais um pouco. O verbo perde o R e vira esperá-lo. Decidiu esperá-lo mais um pouco. Da mesma forma em fizemos o cão sair da sala. Fizemos quem sair da sala? O cão. Fizemo-lo sair. O verbo perde a terminação S e o pronome oblíquo se transforma em lo. Fizemo-lo sair. As formas verbais terminadas em M, ão, on, os sons nasais, ao se unir aos pronomes oblíquos o, a, os, as, mantêm as terminações e os pronomes se transformam em no, na, nos, nas. Observem. Na volta da viagem, reencontraram as tias em casa. Reencontraram quem? As tias. Mantém-se a terminação M e o pronome oblíquo, o complemento as tias, passa a ser substituído por nas. Os pais dão o filho como aprovado no vestibular. Os pais dão quem como aprovado no vestibular? O filho.
Os pais dão-no como aprovado no vestibular, ao invés de substituir o filho pelo pronome oblíquo, ou a terminação ão impõe a mudança para a forma no. Neste sentido, os pais dão o filho como aprovado no sentido de consideram-o como aprovado. São muitos detalhes, não é? Mas são detalhes que ajudam a adequar a linguagem à norma padrão e devem ser usados principalmente na modalidade escrita. Saber empregar os pronomes oblíquos é importante para aprimorar o uso da língua. Lembrem-se do objetivo do ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Falamos sobre isso na aula passada. O objetivo é aprimorar a competência da comunicação, ou seja, adaptar a linguagem às diversas situações sociais com as quais nos deparamos no dia a dia. E para isso, precisamos aprender o padrão culto da língua. Antes de continuarmos, quero só ver se vocês estão aprendendo mesmo e já conseguem refletir sobre alguns aspectos da língua. Analisem as frases do próximo slide e procurem explicar a inadequação que as mesmas apresentam quanto ao emprego formal dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Vou deixar o slide na tela por uns 3 minutinhos. Minha namorada fez de tudo para mim ficar, mas já estava na hora de ir embora. Tinha perdido meu documento, mas depois eu encontrei ele na gaveta. Meu filho está na escola ainda. Estou atrasada para buscar ele. Minha cadelinha estava desaparecida e só depois de 1 mês meus filhos encontraram ela na casa de uma vizinha. Pronto? Analisaram as frases? Agora vamos à correção.
Minha namorada fez de tudo para eu ficar. Eu antes de verbo no infinitivo. Tinha perdido meu documento, mas depois eu o encontrei na gaveta. Pronome oblíquo o em função de complemento do verbo encontrei. Meu filho está na escola ainda. Estou atrasada para buscá-lo, para buscar meu filho. Eu uso o pronome oblíquo o na forma lo para substituir o filho. Minha cadelinha estava desaparecida e só depois de um mês meus vizinhos encontraram-na na casa de uma vizinha. Encontraram mantém a terminação M e o pronome oblíquo a transforma-se em na. Prestem atenção. Ele, ela, nós, vós, eles, elas são pronomes do caso reto. Não podem vir preposicionados quando exercem a função de sujeito. Mas esses mesmos pronomes, se exercerem a função de complemento verbal, precisam ser preposicionados. E aí sim serão considerados também pronomes do caso oblíquo, por exercerem a função oblíqua de complemento. Observem. Eu entreguei o cartão a ele. Quem entregou o cartão a ele? Eu, pronome do caso reto. Eu entreguei o quê? O cartão, objeto direto. Mas eu entreguei a quem? A ele. Objeto indireto é um complemento preposicionado para o verbo. Assim, pronome oblíquo, ok? Nós compramos um presente para ela. Nós, pronome reto, sujeito. Compramos o quê? Um presente, objeto indireto. Compramos para quem? Para ela. Objeto indireto. Por isso, o pronome vem acompanhado da preposição para. Ela atribuiu a nós o problema com a gerência. Quem atribuiu o problema? Ela, sujeito, pronome reto. Atribuiu a quem? A nós, objeto indireto. Chegamos ao final da primeira parte da aula. E para relaxar, uma tirinha dos personagens As Cobras de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos massacrá-los? Vamos! Vamos arrasar ele! Vamos! Mas antes vamos acertar o pronome. Começando essa segunda parte, vou fazer uma dinâmica de explicação diferente, só mesmo uma revisão. Apresentarei os quadros dos demais tipos de pronomes e destacarei algumas particularidades, ok? Prometo que não vou bagunçar muito a cabeça de vocês, mas vocês precisam me prometer que posteriormente vão estudar esses pronomes e dar uma lida no material, tudo bem? Começando pelos pronomes de tratamento, que são palavras e locuções empregadas para determinar o interlocutor, com quem se fala, a quem se dirige o texto, podendo marcar também níveis de familiaridade ou não entre as pessoas do discurso. Olhem só. Neste quadro, mostro apenas os pronomes mais cobrados na prática. O senhor, senhora, para o trato respeitoso em relação aos mais velhos. Você, vocês, para o trato familiar. Vossa Excelência, para autoridades governamentais, presidentes, ministros, deputados, o pessoal lá de Brasília, Distrito Federal. E Vossa Senhoria, para pessoas que exercem cargos importantes, oficiais, chefes de seção, comerciantes, entre outros. Há outros pronomes de tratamento, como Vossa Santidade, o Papa, Vossa Majestade, Vossa Alteza, sendo mais usados em contexto religioso, em países que possuem reinado ainda, para fazer referência a eles, tudo bem? Os próximos pronomes são os possessivos, que indicam, como o próprio nome diz, posse, pertencimento em relação às três pessoas do discurso. Mas podem assumir também outros sentidos. São conjugados em correspondência aos pronomes pessoais.
Primeira pessoa do singular. Eu, meu, minha, meus, minhas. Em correspondência à segunda pessoa do singular, tu, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, ele, ela, seu, sua, seus, suas. Em referência à primeira pessoa do plural, nós, nosso, nossa, nossos, nossas. A segunda pessoa do plural, vós, aos pronomes possessivos correspondentes, vosso, vossa, vossos, vossas. E para a terceira pessoa do plural, eles, elas, os pronomes seu, sua, seus, suas. Vejam essas frases. Meu irmão é um adolescente. O pronome meu indica posse. Meu irmão e não o irmão de outra pessoa. Mas em Pedro deve ter seus 30 anos. Seus não indica propriamente uma noção de posse. Os 30 anos são de Pedro. Não, indica mais uma aproximação, indeterminação, mais ou menos 30 anos. Também podemos perceber o uso dos possessivos como estratégia de reforço, ênfase. Exemplo, viu com seus próprios olhos. Se são com os próprios olhos, só podem ser seus mesmo, um reforço. E entre outros, temos ainda o pronome possessivo com valor de interjeição, exclamação. Nossa, que bagunça é essa? Os pronomes demonstrativos, por sua vez, demonstram as pessoas do discurso. Apontam e indicam a posição no tempo e no espaço das pessoas do discurso. Vejam. Primeira pessoa, masculino, este, estes. Feminino, esta, estas. E do gênero neutro, isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Também são usados em referência ao texto escrito ou oral. Usa-se esse, essa, isso em referência a algo que já foi dito no texto. E este, esta, isto em referência ao que vai ser dito. Exemplos. A violência cresce a cada dia no Brasil. Esse problema deve ser combatido por meio de medidas mais eficazes. Neste caso, usamos o pronome demonstrativo esse em referência ao problema da violência que foi citado anteriormente. Mas, olha este outro exemplo. No Brasil, o problema é este. Ainda não foi citado qual é o problema. O problema é este, a violência. Por isso, usamos o pronome demonstrativo para antecipar o que vai ser dito. Agora, vamos aos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos referem-se aos substantivos de forma genérica, imprecisa ou vaga. Temos alguns exemplos de pronomes indefinidos, variáveis em singular, plural, masculino e feminino. Algum, nenhum, certo, muito, todo, outro, pouco, tanto, vários, quanto, qualquer, diverso. E os pronomes indefinidos invariáveis. Algo, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, que, quem, mais, menos. Certas pessoas agem como se nunca tivessem nada a perder. Observem que os pronomes indefinidos podem acompanhar o substantivo, certas pessoas, acompanhando o substantivo pessoas, certas acompanhando pessoas, mas podem também substituir um substantivo. Neste caso, certas pessoas agem como se nunca tivessem nada a perder. Nada pode estar substituindo algum substantivo. No caso, pode ser família, dinheiro, amigos, poder, nada a perder. Os pronomes interrogativos são aquelas formas bem básicas, usadas em frases interrogativas diretas e indiretas. Vejam. Os pronomes interrogativos variáveis, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. E os pronomes invariáveis, que, quem. Como exemplo, eu tenho a interrogativa direta, que horas são,
Que horas são? A interrogação marcando a interrogativa direta é gostaria de saber quem faltou na aula passada. O pronome interrogativo quem usado em uma interrogativa indireta. Chegamos ao último tipo de pronomes, os pronomes relativos. Eles ligam orações e se referem ao termo antecedente. Funcionam como um elemento de coesão do texto, auxiliando na eliminação de repetições desnecessárias. São eles: os pronomes relativos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, e os pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde, como. Vejam essas três frases. Na primeira, o remédio custa caro. Eu preciso do remédio. O remédio custa caro, eu preciso do remédio. Repetir a expressão duas vezes. Como eu vou unir essas orações, ligá-las e eliminar essa repetição? Usando um pronome relativo. O remédio de que preciso custa caro. Então, eu preciso do remédio. O pronome oblíquo retoma o termo antecedente, ligando uma oração à outra. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Que bom, hein? Gostaria de agradecer de coração a atenção de vocês e desejá-los bons estudos. Reforçando a dica, procurem fazer um policiamento linguístico da fala e da escrita. Pensem que dominar a língua portuguesa é condição essencial para se dar bem em qualquer profissão. E como eu tenho certeza que vocês sonham alto em relação ao futuro profissional e já têm objetivos traçados para o futuro, tenho certeza que estudando conseguirão atingir todos eles. Só mais um pouco de atenção. Ao final dessas 2 semanas de aula, venho propor uma atividade prática para que vocês apliquem os conhecimentos que adquiriram até agora. Quero ver se vocês conseguem adaptar a linguagem, o uso da linguagem formal ou informal às situações sociais e ainda empregar os pronomes corretamente. Assim, vou propor uma atividade e, com a assistência dos tutores presenciais e à distância, vocês irão realizá-la e postar no fórum posteriormente. A atividade é a seguinte: uma proposta de produção de texto do gênero e-mail. Vamos praticar? Há quanto tempo você não escreve um e-mail? É essa uma boa oportunidade de começar. Analise a situação problema abaixo e ajude o personagem Paulo a resolvê-la. A missão de Paulo. Paulo é o líder de sua turma no curso de redação oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Educação aos alunos do ensino médio da rede pública. As aulas acontecem aos sábados de 8 às 11h30 e o curso será ministrado em um período de 4 meses, em fase preparatória para o Enem. No entanto, houve um contratempo e o professor de português, Ricardo Henrique, por sinal um professor muito culto, competente e querido pela turma, não poderá mais ministrar as aulas aos sábados e pediu a Paulo que perguntassem à turma a disponibilidade de transferir as aulas de sábado para segunda-feira à noite, de 18 horas às 21h30. Diante do pedido, Paulo escreveu o seguinte e-mail para os colegas. E aí, galera, surgiu uma dúvida. O professor Ricardo não pode mais dar aula pra gente no sábado de manhã. Encontrei ele ontem que perguntou se pode ser na segunda-feira à noite. E aí, o que vamos fazer? Todo mundo topa? Alguém vai desistir do curso ou manda vir um professor novo? Me falem logo, porque tenho que mandar um e-mail pro professor falando que a gente decidiu. Beleza, Paulinho? Após enviar o e-mail para a turma, Paulo e seus colegas trocaram várias mensagens para decidir o que fazer, pois apesar de não quererem mudar de professor, havia alguns contratempos para se estudar à noite. Agora é a sua vez. Coloque-se no lugar de Paulo e redija o e-mail para o professor Ricardo Henrique, comunicando-o sobre a decisão de não mudar o horário. Crie argumentos que justifiquem a decisão da turma. Lembrem-se de que o professor é muito culto e costuma cobrar um rigor quanto à linguagem verbal escrita. Vou ficar por aqui hoje e para realizar essa atividade vocês receberão instrução específica na sala virtual. Muito obrigada pela atenção e até mais!